Foi julgado hoje o norte-americano acusado de participação no grupo conhecido como Bando da Degola, que foi responsável pelas mortes de 2 empresários da capital há 4 anos. Adrian Gabriel Grigorcia chegou ao Fórum de Belo Horizonte vestindo o uniforme do sistema prisional. O norte-americano seria julgado juntamente com o policial militar André Luiz Bartolomeu, mas o advogado de Bartolomeu pediu o desmembramento do processo. O juiz Glauco Eduardo Soares Fernandes acatou o pedido e o policial foi dispensado. Bartolomeu vai ser julgado em janeiro do ano que vem. De acordo com a denúncia, Adrian Grigorcia teria apresentado e atraído uma das vítimas até Frederico Flores, apontado como líder do grupo, que ficou conhecido como Bando da Degola. Durante o interrogatório, Adrian disse que foi ameaçado por Frederico Flores e que agiu de acordo com as ordens do líder por medo do que poderia acontecer com a própria família. O comportamento do réu parece não ter surpreendido o promotor do Ministério Público, Francisco Santiago. Ele se coloca em toda a trama, mas ele procura se colocar na trama por uma coação, por uma pressão, por uma ameaça do Frederico. Mas nós vamos mostrar que ele teve toda a liberdade. Ele não ficou debaixo do comando de Frederico. Ele ia em casa, ele ia no banco, ele levava uma vida aparentemente tranquila. O que ele queria seria dinheiro para ele voltar para os Estados Unidos. O advogado de defesa não quis gravar entrevista. Adrian vai ser julgado por um conselho de sentença formado por 5 mulheres e 2 homens. O norte-americano é mais um acusado de integrar o Bando da Degola a sentar no banco dos réus. Antes dele, Frederico Flores, que seria o chefe do grupo, Arlindo Soares, Lobo e Renato Moser foram julgados e condenados pela execução de 2 empresários em um apartamento do bairro Sion, em abril de 2010. As vítimas foram degoladas e tiveram os corpos ocultados pelos executores. E o julgamento terminou nessa tarde. Vamos saber agora as últimas informações com o repórter Jax Leal. Boa noite, Jax. Olá, Monique, boa noite a você, boa noite a todos. A sentença foi proferida agora à tarde no Fórum Lafayette pelo juiz do 2º Tribunal de Júri, Dr. Glauco Soares, que determinou então na leitura da sentença de que Adrian Gabriel Grigorcia foi condenado a 30 anos em reclusão em regime fechado pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e também formação de quadrilha. A condenação dele seria maior se esse conselho de sentença, formado aí por 5 mulheres e 2 homens, tivesse absolvido o réu de ocultação de cadáver e também do crime de extorsão. Ele foi então absolvido desses 2 crimes. Com a condenação de Adrian, já sobe então para 4 os acusados, condenados pela justiça pelo crime que ficou conhecido como Gangue da Degola, em que 2 empresários foram brutalmente assassinados em abril de 2010. Os próximos julgamentos devem ocorrer em setembro, dia 29 de setembro de 2014, quando um advogado e um pastor serão julgados, no dia 30 de outubro, quando a Gabriela será julgada, e também o Bartolomeu, o policial militar, que teve então um processo desmembrado e será julgado apenas em janeiro de 2015. O advogado de Adrian disse que vai recorrer dessa decisão da Justiça. Monique. Muito obrigado pelas informações, Jax. A Avenida Pedro I, que é uma das principais ligações entre as regiões central e norte de Belo Horizonte, continua interditada e sem data de liberação após a queda do viaduto há 11 dias. A previsão de liberação do tráfego de veículos na Avenida Pedro I para o último sábado não pôde ser cumprida. O trabalho de demolição e retirada dos escombros do viaduto, que desabou no dia 3 de julho, foi concluído terça-feira passada. O passo seguinte foi o escoramento da segunda alça, que não ruiu. Mas na última sexta-feira, a Covan, empresa responsável pela execução das obras, apresentou um projeto de escoramento permanente, eliminando novas interdições. Os trabalhos de escoramento do novo projeto continuam. Eles é que estão balizando o tempo de liberação. Assim que eles terminarem, a via vai ser liberada. Os trabalhos de reconstrução da via, colocação de meio-fio, o acabamento da reconstrução da via também segue, e a demolição da parte que foi reservada para perícia também continua no ritmo e até com uma tecnologia nova que está associada. Para não criar uma nova expectativa e frustrar a população, a Defesa Civil não determinou uma nova data, mas afirmou que o tráfego deve ser liberado nos próximos dias. Como não há uma nova data para a liberação da avenida, a BH Trans vai manter os desvios, que têm causado congestionamento no trânsito desde a queda do viaduto.
Na Avenida Dr. Álvaro Camargo, um dos desvios que liga a região norte ao centro da cidade, motoristas estão insatisfeitos. O trânsito está péssimo, principalmente do aeroporto de Confins para o centro. Está muito complicado até resolver esse problema aí desse viaduto, está complicado. A Prefeitura de Belo Horizonte comunicou que deu início hoje à vistoria de 5 viadutos ao longo da Avenida Pedro I, entre eles o Montese, que está com trânsito interditado. As estruturas desses viadutos vão passar por aferições nos próximos 30 dias para apurar se houve qualquer variação de posição. E a queda do viaduto da Avenida Pedro I, antes mesmo da inauguração, acendeu o alerta de motoristas que trafegam pela BR-040 em direção ao Rio de Janeiro. Uma estrutura na altura de Conselheiro Lafayette, na região central de Minas, está em péssimo estado e até um arame foi instalado para reforçar a segurança. Através da assessoria, o DENIT informou que a rodovia é de responsabilidade do grupo Invepar. A concessionária garantiu que está fazendo os trabalhos emergenciais de conservação previstos no contrato. Uma pessoa morreu e 48 ficaram feridas em um acidente na BR-116 em Miradouro, na Zona da Mata. Segundo o Corpo de Bombeiros, 3 ônibus de turismo que saíram da região Nordeste e iam para São Paulo seguiam em comboio pela rodovia quando um deles tombou e foi atingido pelo outro que estava atrás. No momento do acidente, mais de 100 pessoas estavam nos veículos. O motorista do segundo ônibus, que bateu na traseira do que estava tombado, não resistiu aos ferimentos e morreu. Apenas 2 pessoas ainda seguem internadas no Hospital Municipal de Muriaé. A maior parte das vítimas sofreu escoriações leves e já recebeu alta. A seguir, os reflexos do trânsito na volta à rotina e ainda a impressão que os estrangeiros tiveram de Minas e de BH durante a Copa. Eu volto já já. Jornal Band Minas.